Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Daniel Neri, eu sou professor do IFMG no Campus Ouro Preto, eu faço parte da direção do Sinasef IFMG e hoje, junto com o sindicato da ADUFOP e da ASUFOP, que compõem a Frente Ouropretana em Defesa da Educação, a frente formada por esses três sindicatos, que está aí tentando se mobilizar e se articular em defesa da educação pública, em defesa da educação gratuita de qualidade. Hoje a gente está aqui para promover um debate voltado para a população ouropretana e do entorno com relação ao Covid-19. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, estou vendo que já tem pessoal aqui na sala, gostaria de agradecer a presença da nossa base do Sinasef, da base da ADUFOP, da ASUFOP e toda a população que aos poucos vai entrando aí. Lembrando que no primeiro momento a gente vai fazer um bloco de perguntas para os nossos convidados e no segundo momento a gente vai selecionar algumas perguntas que aparecerem ali no chat para a gente passar para os nossos convidados, que são a doutora Ana Cláudia Morandi, que é médica formada pela UFMG, é infectologista e é infectologista do município de Ouro Preto desde o ano de 2017. Doutora Ana Cláudia, muito obrigado. O doutor Flávio Ramarcha é promotor de justiça desde 2001, atua como promotor de justiça de Ouro Preto, de defesa da saúde, na promotoria de defesa da saúde desde 2004. Flávio, boa noite. O Leandro, que é enfermeiro, especialista em UTI adulto e neonatal, gerente de serviços assistenciais da Santa Casa de Ouro Preto, boa noite. E o Ricardo, que é especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública de Minas e é servidor do município de Ouro Preto desde 98 na área de vigilância sanitária, sendo eu tinha notado que era o gerente aqui da vigilância, mas depois o Ricardo me corrige, por favor. Eu queria agradecer muito a presença de vocês nesses tempos que estão tão corridos, que estão tão difíceis, vocês disponibilizarem aí esse tempo para a gente poder fazer esse debate nesse momento tão difícil que o país está passando. Né? Olhando para os números de hoje, são aproximadamente 790 mil mortes no mundo oficiais, com dados oficiais por Covid-19. No Brasil, o último fechamento é de 111.189 mortes, sendo 1.212 mortes nas últimas 24 horas, esse patamar em torno de 1.200 horas, que já passa de 40 dias, assustador como a maioria dos países tiveram o seu pico, né, de infecção e mortes, e o Brasil insiste nessa marca diária na casa de 1.100, 1.200 mortes. Minas Gerais tem 4.436 mortes, sendo 130 mortes registradas nas últimas 24 horas. E Ouro Preto, que até ontem havia confirmado 21 óbitos, com 80 casos suspeitos em investigação. Bom, a gente vê no Brasil elementos muito preocupantes, muito assustadores com relação a esses números. O fato do Brasil ser o segundo maior número de mortes no mundo, endossado por uma política federal que é seguida, infelizmente, por muitos governadores, infelizmente, por muitos políticos, que é essa política que está sendo descrita como necropolítica, um termo que já está se tornando corriqueiro no nosso país, que é essa política que deixa pobres sem atendimento, é uma política que é feita para reduzir o papel do Estado, para reduzir o papel do poder público, que reduz investimentos, que reduz investimento em saúde, que reduz investimento em educação. É a política que coloca a vida, infelizmente, sempre em último lugar. Bom, o motivo da nossa preocupação, enquanto sindicatos da educação, que é o motivo da preocupação de toda a população, é o motivo da preocupação de todo mundo que está muito aflito com essa pandemia, é que Ouro Preto registrou uma alta no número de mortes nesse mês de agosto. Até o mês de julho a gente tinha 11 mortes, e a partir do mês de agosto, nesses 20 dias de agosto, a gente registrou mais 10 mortes. Né? Então a gente vai começar aqui perguntando para o doutor Flávio. A gente viu que o Ministério Público acionou a Justiça por causa do surto no asilo de Ouro Preto, que acabou ocasionando muitas mortes, 3 ou 4 mortes, se não me engano.
a gente está vendo que a cidade não está exatamente num sistema controlado, né? A gente vê que tem muitas coisas funcionando na sede, nos distritos. A pergunta é, não seria o caso, doutor Flávio, da gente pensar em lockdown para Ouro Preto? Não seria o caso da gente frear esse número de mortes que cresceu assustadoramente nos últimos dias? Boa noite. O seu áudio ainda está fechado. Flávio, seu áudio. Ô, Flávio, vou pedir para você guardar um pouquinho, porque o seu áudio não está saindo, mesmo depois que você abrir o microfone. Talvez você... Vamos fazer uma coisa? Talvez você sair e entrar de novo, pode resolver. Ok? Porque, de fato, você está vendo que você está falando, seu microfone está aberto e a gente não está te ouvindo. E aí, bom, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo aqui que o Ricardo também não está na sala, então, o Ricardo está aí. Ricardo, está nos ouvindo? Ele disse que estava com problema no áudio. Eu estou vendo aqui, o microfone dele também está fechado. Ricardo? Bom, parece que a gente está tendo um probleminha aí. Vamos aguardar alguns segundos. Está parecendo com um problema com a conexão ali do Ricardo, certo? Bom. Flávio voltou aqui para a sala. Está nos ouvindo, Flávio? O áudio do Flávio não tá saindo, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Doutora Ana Flávia, vou passar então a pergunta para você. Pode ser? A pergunta, na verdade, ela tá muito relacionada, e aí a gente queria, então, a sua perspectiva. A gente estava olhando da perspectiva jurídica, vamos olhar da perspectiva do ponto de vista médico, então, né? Como é que a gente consegue explicar esse comportamento tão súbito dessas mortes, que veio num ritmo pequeno entre abril, finalzinho de março, ali, quando começou o estado de calamidade e emergência, até o final de julho, e subitamente em agosto esses números apareceram? Como é que a gente pode explicar, e já olhando um pouquinho para frente, como é que a gente pode pensar em mitigar esse problema e tentar diminuir esse número de infecções e de mortes? Boa noite. Boa noite a todos. Bem, Daniel, o que acontece? O aumento de casos, né, que nós tivemos agora nas últimas semanas, né, ele aconteceu, inclusive, um pouco depois da nossa expectativa, que na verdade era a expectativa geral, que o Covid, ele normalmente, nos países, né, do norte, eles acompanharam um pouco as semanas epidemiológicas onde normalmente ocorre um maior número de casos de influenza, né, que normalmente é da semana 24 até a semana 27. E, na verdade, a nossa curva, né, de testagens positivas, de casos de Covid, ela aconteceu posterior a isso, né? O Ricardo pode confirmar para nós depois se essa minha informação é exata, mas, se não me engano, a partir da semana 29, né, 27 ou 29 agora, estou em dúvida. Mas coincidindo com o período, na verdade, do tempo mais frio, né, e o que favorece a transmissão das doenças respiratórias de um modo geral, né. Eu penso o seguinte, é uma doença extremamente fácil de transmitir, né,
porque ela é transmitida por gotículas. Então, eu acho que a gente está vivendo esse estado de alerta, como você disse, desde março, né? Inicialmente, eu não sou da cidade, mas eu frequento a cidade, e para mim é óbvio assim, a mudança de comportamento dos ouropretanos, né? Eu acho que no início, março, abril, as pessoas estavam muito mais cuidadosas em relação às medidas de evitar sair de casa, né? De evitar aglomeração, do que, na verdade, nos últimos meses, onde, na verdade, a gente esperava o pico da doença e onde, de modo geral, você teria uma maior transmissibilidade da doença. Então, é uma doença muito fácil de transmitir, mas com medidas, né, de distanciamento físico, o uso da máscara, uma melhor higiene, né, principalmente higiene das mãos e do ambiente também, isso daí é fundamental para que a gente consiga controlar a doença, né? Infelizmente, é uma mudança de hábito muito grande, né, para nós que nunca tivemos essa questão de uso de máscara, isso nunca foi rotineiro para nós. Se nós observarmos aí, até lembrarmos das reportagens, né, anteriores, os países asiáticos, eles têm essa prática de uso de máscara e um cuidado com essas questões das infecções respiratórias, culturalmente muito mais inseridas do que nós, né? E o que acontece? Você, né, perguntou a questão do lockdown, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do Japão. O Japão, em nenhum momento, fez lockdown, né? Em nenhum momento ele teve sobrecarga do sistema de saúde, justamente por causa desse comportamento já do povo, desde a época do surto da gripe espanhola em 2018, que eles entenderam que o uso da máscara era uma evolução, e com isso, né, uma atitude simples, né, mas que impactava grandemente na sociedade, não só no indivíduo, mas na sociedade. Então, em momento nenhum, eles pararam o comércio, para você ter uma ideia, né? Então, assim, nós temos várias experiências no mundo inteiro, mas o sucesso dessas medidas, elas não são isoladas, né? A gente conter o surto do Covid, ela depende, na verdade, de um elenco de coisas, né, e uma colaboração, uma consciência de coletividade grande, né? E eu acho que a gente está aprendendo, né? Hoje em dia a gente vê mais pessoas na rua com máscara, né? Uma preocupação muito grande com a questão da higienização das mãos, do uso do álcool gel, né? Então, assim, isso daí é muito favorável, mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que é um momento, como você disse, para nós, de muita preocupação, porque os nossos casos aumentaram, o Ricardo vai poder falar melhor, né? Apesar de que nós tivemos um aumento do número de casos, analisando a curva móvel, ele vai falar sobre isso, a gente estava com uma média de 6 casos dia, né? E isso atualmente passou para em torno de 6,5, 7 casos dias. Então, quer dizer, caso dia. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento crítico no nosso município em relação ao Covid. E que se cada pessoa, né, cada indivíduo não ter essa consciência, não tomar essa consciência e mudar a sua atitude, né, em relação às questões simples, por exemplo, de realmente avaliar, é necessário eu sair, eu preciso sair, né, e quando sair, você vê que você pretende ir no supermercado, mas vê que está cheio ou tem alguma fila, quer dizer, vale a pena você ficar naquela fila ali, ou você volta um outro dia, ou volta um outro horário, né? Porque, querendo ou não, são essas medidas que vai impedir a propagação do vírus. É um vírus de transmissão fácil, né? Por conta da questão da gotícula, não só a máscara é importante, mas principalmente cuidado com as mãos, porque as mãos vão no ambiente, um ambiente contaminado. Se eu toco olho, nariz e boca, pronto, eu posso estar contaminado, né? Eu posso me contaminar. Então, assim, eu vejo que esse vírus, ele trouxe para nós uma reflexão muito grande em relação aos nossos atos, os nossos pequenos atos, né? Desde, por exemplo, você higienizar as mãos antes, por exemplo, de se alimentar, né? Eu sempre costumo perguntar, às vezes, para as pessoas, quando eu faço treinamento, quantos de vocês no restaurante, antes de alimentar, vocês lavam a mão, né? Alguns até lavam, mas pega no menu,
pega aqui, toca ali, daí a pouco está pegando tira-gosto, às vezes até mesmo com a mão. Quer dizer, então, são pequenas coisas que, na verdade, a gente não tinha como algo de risco, algo que fazia diferença na nossa saúde, mas que, na verdade, essa doença mostra o seguinte, que é fatal, a diferença entre você se infectar ou não, né? E até mesmo de medidas de repercussão maiores, igual, por exemplo, no ambiente escolar, né? O distanciamento das carteiras, o número de alunos por sala de aula, né? As oportunidades que as pessoas têm de lavar a mão, de encontrar sabão e papel disponíveis, porque isso é uma questão que incentiva, né, a higienização das mãos. Se tem, às vezes a pessoa se sente pressionada e faz. Se não tem, e ignora, né? E, então, todos os nossos ambientes de trabalho, a questão do fluxo, às vezes, de atendimento, falando da saúde, né? Às vezes, questão de sala de espera, de um modo geral, né? Então, eu acho que ele coloca em xeque muitas das nossas rotinas, que, na verdade, do ponto de vista de biossegurança, elas não são adequadas, né? E a gente, realmente, para retomar, a gente precisa se readequar, né? Não estou te ouvindo, Daniel. Obrigado, Ana. A gente está aqui esperando para ver se o Ricardo volta e o Flávio. Ricardo, está nos ouvindo? Ricardo? Bom, eu acho que a conexão ali do Ricardo continua ruim. Leandro, está nos ouvindo aí? Leandro é o... a gente está... Oi. Agora Flávio, estou ouvindo. Vocês me como é que ouvem? está aí? Agora nós estamos te ouvindo. Bom, então vamos voltar aqui nosso roteiro inicial. Eu estava começando a fazer a pergunta para o Flávio, que é o promotor de justiça na área da saúde de Ouro Preto, e aí a gente passou para a doutora Ana. E a pergunta que eu vinha fazendo, então, Flávio, é como é que o Ministério Público pode atuar nesse cenário, nesse momento em que o número de casos explodiu. Infelizmente, a gente tem relato de muito comércio funcionando, a gente tem relato de muita gente de fora visitando Ouro Preto, visitando os distritos. A população fica exposta, obviamente, à circulação das pessoas de fora que vêm para a cidade. Como que está a atuação do Ministério Público e como que o Ministério Público pode atuar de maneira mais propositiva no sentido de frear essa explosão de casos, um aumento de 100% em 20 dias em relação aos 4 meses anteriores. Boa noite. Boa noite. Bom, queria agradecer o convite que me foi feito, né? Pedir desculpa a todos que nos estão assistindo pelo problema aqui do áudio. Mas a atuação do Ministério Público, eu gosto sempre de enfatizar que a gente é um órgão de controle, né? Quem é o responsável pela criação das políticas públicas, implementação das políticas públicas é o poder público, né? Seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Então, a gente atua fiscalizando se as políticas estão sendo bem implementadas e se está havendo falha na política, principalmente tendo em vista o conhecimento que a gente já possui. Essa é uma situação nova, né? Então, o conhecimento que a gente possui sobre a Covid muitas vezes vem sendo construído durante o enfrentamento à pandemia, e eu acho importante o Ministério Público não se colocar como propositor das políticas, porque até no final das contas quem tem a legitimidade para isso são as pessoas que foram eleitas pela população, né? A gente pode intervir quando verificar que a política que está sendo implementada ela está em desacordo com o consenso científico ou se não está sendo implementada de modo adequado, né?
Então, em relação à questão da pandemia, a gente tem atuado de forma mais pontual. É quando identifica realmente algum problema na política do município, né? No meu caso aqui, eu atuo em relação ao município de Ouro Preto, e aí sim a gente faz a atuação. Um caso que foi citado no começo foi o surto de Covid que a gente teve no Lar São Vicente de Paulo. Eu ajuizei a ação junto com o promotor, doutor Domingos Ventura, que tem atuação na área dos idosos, né? Porque o município foi comunicado da situação e a gente sentiu que houve omissão, né? A partir da comunicação dos primeiros casos de contaminação dentro do asilo, era necessária a tomada de medidas mais eficazes para fazer a separação dos residentes contaminados e não contaminados, para contratar novos profissionais em substituição aos que foram afastados em razão da contaminação, e a gente detectou que isso não estava sendo feito. Outra atuação que a gente teve que gerou a necessidade de entrar com uma ação judicial foi a liberação pelo município contra as determinações do Estado da liberação do funcionamento de salões de beleza e cabeleireiro, né? O município entendia que era o caso de fazer a liberação. O entendimento do Ministério Público é que a autonomia das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, ela existe, mas sempre quando ela visa aumentar o grau de proteção. Então, o município não poderia agir para restringir o grau de proteção que foi dado pelo Estado, que entendia que essas atividades não poderiam ser desenvolvidas. Então, a gente teve que entrar com a ação para modificar essa política que o município tinha adotado. O grande problema é que a gente precisa também fiscalizar a prática, né? A colocação prática, a implementação da política. E a gente tem detectado que a atuação do município tem sido bem errática, para dizer o mínimo, nesse sentido, né? A questão mesmo dos salões, desde, salvo engano, maio, que saiu a decisão determinando o fechamento, até hoje a gente percebe na cidade salões em funcionamento, né? Outra questão também que causou preocupação no Ministério Público, até porque Ouro Preto é uma cidade turística, foi o funcionamento dos restaurantes. Houve uma modificação do programa Minas Conscientes, né, que o município aderiu, que proibiu o funcionamento dos restaurantes para as pessoas fazerem as refeições no interior do restaurante, então só poderia funcionar mediante delivery ou retirada no local, mas o município estava fazendo vista grossa para essa determinação, né? A gente oficiou várias vezes o município, muitas vezes a resposta é que não tinha condição de fiscalizar, tinha pouco efetivo, mas a gente recebia várias reclamações. Só de passar pela cidade você percebia que muitos restaurantes estavam funcionando, e é preocupante principalmente restaurantes turísticos, né? Porque a gente está muito próximo de Belo Horizonte, a gente recebe um fluxo de visitantes, e se tem restaurante funcionando, isso atrai mais gente. Então, a gente passou a acionar a Polícia Militar, que passou a fazer uma fiscalização um pouco mais efetiva. Então, a atuação do Ministério Público tem sido não de propor uma medida para combater a Covid, mas fiscalizar para que as políticas que estão sendo implementadas as políticas estão sendo efetivamente implementadas, né? E se alguma política não é adequada, a gente questiona pontualmente a política. Mas propor soluções, eu entendo realmente que é atribuição dos poderes constituídos, né? Poder executivo e legislativo. E, mais já me encaminhando aqui para o fim, eu queria reforçar a colocação da doutora Ana Cláudia, que não adianta também o poder público tentar impor algumas medidas se não houver a conscientização da população, né? É muito importante que a população se conscientize da gravidade da situação, o número de mortos que a gente alcançou no Brasil, e passe a adotar medidas de proteção. Deixe de frequentar o comércio que apresenta risco à população, né? Se o restaurante está funcionando, se as pessoas estão frequentando restaurantes, né? Se o restaurante resolve abrir, é porque tem público que está demandando esse serviço, né?
poderia não ter a proibição, como em certos países a gente vê que não tem a proibição, mas as pessoas não frequentam, não saem de casa. Então, é preocupante agora que Minas Gerais e Ouro Preto, a reboque, estão na situação mais grave da pandemia, e a gente vê as pessoas querendo sair na rua, e até o poder público a reboque tem flexibilizado, né? Saiu essa semana a possibilidade agora de academia, de ginástica voltar a reabrir na onda amarela. Então, a gente fica realmente preocupado. Então, em linhas gerais, é essa atuação que eu venho adotada aqui em Ouro Preto, e o Ministério Público, em geral, vem adotado no estado de Minas Gerais. Ok, doutor Flávio, obrigado. Lembrando que, terminando essa rodada de perguntas, a gente vai relacionar algumas perguntas que estão vindo por meio do público aqui no chat do YouTube, do Facebook, e aí a gente volta para vocês. Eu vou passar para o Leandro, que é enfermeiro e gerente de serviços assistenciais lá na Santa Casa. Leandro, todo esse cenário que a gente está vendo e que a gente está repercutindo aqui, ele coloca a Santa Casa numa situação bastante delicada. Hoje a gente viu, com base no relatório, que ela está com 100% de ocupação dos leitos de UTI, são 13 leitos, e aí hoje ela tinha 8 leitos ocupados com moradores de Ouro Preto, mas os outros 5 divididos entre moradores de Itabirito e Mariana, ou seja, além de dar suporte para os moradores de Ouro Preto, a Santa Casa ainda tem que atender a microrregião. Bom, a pergunta é, e se esse quadro se mantiver, se esse quadro piorar? Infelizmente, a gente não está vendo exatamente as medidas que deveriam ser tomadas no sentido de retroceder esse quadro, né? Nem por parte das pessoas e nem por parte aí, do poder público, do poder executivo. Como que a Santa Casa está se preparando para essa situação? Como que está a relação da Santa Casa com a prefeitura? Como que está a questão do hospital de campanha? Como que a Santa Casa pode fazer para permitir que essas pessoas que venham precisar de leito de UTI sejam atendidas em Ouro Preto? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em nome da Santa Casa, pelo convite de estar participando. Realmente preocupante. No mês de agosto, a taxa de ocupação da terapia intensiva, ela sempre esteve próximo aí dos 90% a 100%, então realmente é o período crítico da microrregião. Com relação à questão de leitos sendo utilizados por municípios vizinhos, isso é uma pactuação estadual. Essa pactuação ela já acontecia antes da Covid, então a Santa Casa é o hospital de referência microrregional. Então, os leitos de terapia intensiva, eles são para referência microrregional. A questão da ocupação, o que a Santa Casa conseguiu fazer e não se faz de forma imediata, nós tínhamos, em março, 10 leitos de terapia intensiva, com um recurso que foi repassado à Santa Casa do Ministério do Trabalho, através do Ministério do Trabalho, nós conseguimos, em 22 dias, construir mais 10 leitos de terapia intensiva inicialmente, então dobramos a nossa capacidade, e esses 10 leitos ficariam disponíveis para as situações de Covid. Em julho, já estávamos próximos da ocupação, então, em parceria com o município de Mariana, que cedeu alguns equipamentos, mais 3 leitos provisórios. Esses leitos extras, chegamos a 13, 3 são provisórios, foram criados, onde a gente mudou a sala de reunião das 2 equipes de unidade de terapia intensiva. Então, do ponto de vista da demanda, esses 13 leitos hoje, ele não está sendo suficiente, mas nós temos uma capacidade máxima que conseguimos ofertar. Então, quando esses 13 leitos, como hoje, estão com 100% de ocupação,
o Estado, através da regulação do SUS-Fácil, ele começa a busca na microrregião por vagas de unidade de terapia intensiva, até que novos leitos sejam liberados aqui na Santa Casa. Então, dentro da nossa capacidade, o que poderia ter sido feito, e principalmente não é nem só espaço físico, é uma equipe com capacitação para trabalhar dentro de unidade de terapia intensiva, então não é só o leito em si, então o recurso humano é fundamental no tratamento da Covid, então é necessário os equipamentos, então conseguimos os leitos, mas uma ampliação nesse momento, por exemplo, de mais 10 leitos, tornando 30, 20, mais 7, né, com os 13 virando 20 para a Covid. A maior dificuldade por parte da Santa Casa é a mão de obra qualificada. Então, é ter profissionais com habilidade para lidar na unidade de terapia intensiva. Então, isso é muito difícil. Uma das suas perguntas foi a relação, não só com o hospital de campanha, mas com os hospitais vizinhos. Nós tentamos, ao máximo, dar o suporte. Então, o que o hospital de campanha hoje precisa de suporte, se a gente não consegue puxar o paciente, a gente tem uma boa parceria, sim, com o hospital de campanha, tentando contribuir nessa assistência para que o paciente tenha no local a assistência digna e de qualidade até que o leito de CTI seja liberado. Então, não só o hospital de campanha, mas cada município, eles se organizaram de uma forma a dar esse suporte até que o leito de terapia intensiva seja liberado. Hoje, os pacientes que são negados por causa da nossa ocupação máxima, eles estão sendo direcionados para Belo Horizonte, onde permanecem nessas origens, seja Mariana, Ouro Preto ou Itabirito, e aí, assim que nós liberamos um desses 13 leitos, a gente já começa novamente a disponibilizá-los. Então, é muito importante, até a fala da Ana e do doutor Flávio, é o período crítico. Então, o envolvimento da população neste momento, com todos os cuidados, é muito importante. Então, é necessário os cuidados básicos para diminuir a contaminação da população, para dar tempo de tratamento e que os leitos sejam suficientes para fazer o atendimento a todos. Essa é a organização que a Santa Casa consegue fazer, porque a gente preocupa muito com ofertar o serviço, mas ofertar o serviço com qualidade, garantindo a assistência integral à população. Ok, Leandro, obrigado. Eu queria agradecer aqui, tem muita gente no chat, tem bastante pergunta, tem muita pergunta interessante. Está difícil até da gente contemplar todas as perguntas que estão aparecendo aqui. Lembrando que tem um convidado nosso, que é o Ricardo Fortes, que é gerente da Vigilância Sanitária de Ouro Preto e que está tendo problemas de conexão e que, por isso, ainda não pôde participar. Vou passar a pergunta aqui, ela vem do Tiago, o Tiago PB. Leandro, a Santa Casa de Ouro Preto está com 100% de lotação da UTI. Outros setores do hospital estão funcionando normalmente? Uma mulher grávida, por exemplo, imagina, né, moradora de Ouro Preto, será atendida normalmente numa emergência? E aí, Leandro, se você me permite, deixa eu só completar a pergunta. Como que está a situação dos trabalhadores de saúde da Santa Casa? Está sendo feita a testagem? Tem uma forma de proteger, de preservar a saúde? A gente sabe pelos números que os trabalhadores de saúde estão muito oprimidos nessa situação, estão se contaminando, o número de mortes entre trabalhadores da saúde no Brasil está muito elevado, e aí eu queria que você, junto com a pergunta do nosso ouvinte, eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação dos trabalhadores lá na Santa Casa também, por favor.
Então, com relação aos demais serviços ofertados para a Santa Casa, o único controle que nós estamos fazendo é em relação às cirurgias eletivas, que é uma recomendação do COIS, somente aquelas situações em que realmente precisa ser feita cirurgia é que estaria sendo feito, cirurgia de urgência normalmente. Nós temos hoje no cadastro de leitos 131 leitos, então todas as nossas clínicas funcionam normalmente. Os ambientes que são ofertados, os leitos de Covid, eles seguem a recomendação do Ministério, que é manter isolamento das demais áreas. Então, nós temos ambientes separados das demais áreas. Então, maternidade funciona normalmente, pediatria, unidades de internação separado das enfermarias para os leitos de Covid, atendendo às exigências da vigilância e orientação do Ministério. Então, o funcionamento continua da mesma forma. Com relação aos trabalhadores, é muito bom você tocar no assunto. O principal ponto é que a gente vê muito mensagens de apoio, dizendo que somos heróis de estar na linha de frente, mas é um sentimento de medo, de angústia, de 2 semanas que era em março e agora que estamos chegando. Então, somos seres humanos como todo mundo e temos que tomar os cuidados como todo mundo. Então, são situações que, às vezes, a gente precisa, inclusive, ter uma atenção muito especial com os nossos profissionais, porque estão na linha de frente, cuidando de vidas, e nesse momento, com um grau de gravidade muito alto. Então, contaminações existem, então nós temos profissionais que já se contaminaram, ficaram afastados. Com relação à testagem, a gente segue o que se recomenda hoje pelo Ministério, todos os profissionais que apresentam sintomas, eles já não, a gente já passou treinamento e orienta que já não entrem no hospital e vá ao ambiente de trabalho. Então, eles já chegam na instituição, comunicam na nossa triagem, então nós colocamos profissionais 24 horas na porta de frente, além de mensurar a temperatura, com o propósito de todo mundo que entrar, para a gente verificar se tem algum sinal ou sintoma que possa associar ao COVID, e a gente já direciona para uma área de isolamento para que o médico possa investigá-lo da melhor forma e para que não coloquem o restante dos nossos profissionais em risco, e não só os profissionais, como todas as pessoas que estão dentro do hospital, como os próprios pacientes em si, fora da área de COVID. Então, os testes são ofertados, testes rápidos no retorno do afastamento, se ele não se enquadrar para a coleta do PCR, mas todo profissional de saúde sintomático, após o 3º dia de sintomas, é realizado o teste PCR, e aí, nesse período, ele fica em quarentena para que, e se recuperando, e só volta após essa quarentena para o trabalho. Com relação à conduta, o que o hospital adotou dentro da unidade, a gente exige em todos os ambientes, então, seja corredor, seja em todos os pontos, o uso da máscara cirúrgica, então, todo mundo, até as pessoas em que são de áreas administrativas e que não vai ter contato com o paciente, a gente oferta a máscara para os profissionais. E temos, através da nossa CCH, as paramentações necessárias para cada tipo de serviço. Então, pacientes que estão na linha de frente do COVID, um tipo de paramentação utilizada, e a máscara N95, com tempo de troca, o capote impermeável, o face shield. Então, cada setor tem a sua orientação de qual equipamento de proteção deve ser utilizado. No início da pandemia, nós tivemos muita dificuldade com relação a adquirir os equipamentos, principalmente por causa a procura era muito alta, então o custo desses equipamentos subiram muito. Então, por exemplo, máscara que a gente encontrava em farmácia por 13 centavos, máscara cirúrgica, no início a gente estava encontrando a
a R$ 7,00 a unidade, de 13 centavos foi para 7, N95 de R$ 2,00 para R$ 90,00. Com algumas parcerias, nós tivemos, hoje a gente, em termos de EPI, nós estamos com estoque muito bacana, então a gente consegue garantir o acesso para todos os profissionais de todos os EPIs necessários, conforme a orientação da nossa CCIH. Ok. Bom, temos mais uma pergunta aqui. A Top Cultura está participando aqui do nosso debate. Ela pergunta: os funcionários da prefeitura estão sendo testados, principalmente os que estão na linha de frente? Bom, imagino que o Ricardo Fortes aqui poderia responder essa pergunta com mais atenção. Ele continua aí com problemas de conexão. Eu queria, então, fazer uma pergunta, eu acho que ela vai bem tanto para a doutora Ana Cláudia quanto para o doutor Flávio, que é a seguinte: a questão da testagem. A gente sabe que a gente tem uma subtestagem no Brasil, e muitos especialistas, todos os especialistas dizem que a melhor maneira da gente contribuir para reduzir o impacto da pandemia é testando. Bom, a pergunta é: como é que a gente pode pressionar o poder público, tanto o poder executivo, a prefeitura, quanto o legislativo, porque os vereadores têm um papel muito importante nesse momento de pressionar a prefeitura e o poder judiciário para que a gente aumente a testagem. Eu mesmo recebi um relato muito impressionante de uma moradora de Antônio Pereira que teve sintomas de Covid 2 dias depois do marido. O marido está internado em Belo Horizonte, não está entubado, mas está internado com Covid em Belo Horizonte, e a prefeitura, e aí, no caso, o posto de saúde, se recusou a fazer o teste. E aí, a pessoa é uma pessoa consciente, então ela é uma pessoa que sabe que tem que tomar os cuidados, ela está em isolamento, dentro de casa. Mas uma pessoa que não é testada e que não tem a consciência ou que não tem a informação, ela vai transmitir para muitas pessoas. O fato é que, com esse crescimento súbito do número de casos, infelizmente, talvez a gente não esteja no pico, talvez a gente esteja rumo a um patamar, como está acontecendo no Brasil. Será que a gente não consegue, por meio das informações, por meio das vias legais, no caso do Ministério Público, no caso da doutora Ana Cláudia, será que a gente não consegue dizer para o prefeito, dizer para a Câmara Municipal, dizer para a Justiça: olha, a gente tem que testar a população tem que saber que ela pode contaminar e que mais pessoas vão morrer? Eu vou começar pelo doutor Flávio, e aí depois, na sequência, a doutora Ana Cláudia pode também responder. Essa questão da testagem é realmente muito importante, né? Ela é imprescindível. A situação do Lar São Vicente de Paulo, que foi mencionado no início, é um exemplo disso. Uma das solicitações que foi feita pelo Lar, a promotoria questionou o município, e o município, mesmo oficiado, demandado sobre a realização de testes, não realizou os testes. A gente chegou no surto que atingiu o asilo, né? E aí isso poderia talvez ser evitado se tivesse detectado antes, né, por meio de testes, a contaminação de residentes ou de próprios funcionários do asilo, que se tivesse feito o teste e afastado do serviço antes, a situação teria sido pelo menos minorada, né? Não teria chegado ao grau que chegou, com um número muito expressivo de residentes e de trabalhadores contaminados, inclusive com morte de residentes, né? Agora, a questão técnica, acho que a doutora Ana Cláudia podia até explicar melhor. Tem alguns critérios para realizar teste. O teste aqui no Brasil tem sido feito de forma bem pouco frequente, mas tem alguns parâmetros que a própria política pública prevê que sejam realizados. Esse caso que você trouxe de pessoa sintomática ou que teve contato com pessoa que foi detectada a contaminação, tem que ser testado, né? Então, situações como essa não podem deixar de acontecer o teste. Mas o teste aqui é realmente a determinação do Ministério da Saúde para testar quem realmente já apresenta sintoma, né?
certamente porque não há teste para realização em massa, como a gente tem visto em outros países realizando e com sucesso, né? O teste é importante até também porque uma das medidas que é possível a gente adotar, no início foi falado em quarentena, é o isolamento individual, né? Quando é detectado pelo médico ou pelo agente de saúde, aí, no caso da detecção mediante o teste, que a pessoa foi contaminada, é possível determinar o isolamento dela, ela tem que ficar em casa ou no hospital se ela tiver sintomas da Covid, para evitar a contaminação de terceiros, né? Existe até um crime no Código Penal que é a pessoa que está em isolamento descumprir esse isolamento. Mas como é que a gente vai conseguir fazer o isolamento se a gente não faz o teste, né? Então, realmente, a questão do teste é muito importante. Se a doutora Ana Cláudia puder explicar melhor quais são as medidas, quais são os sintomas que a pessoa tem que apresentar para fazer o teste, em que medida isso é exigido atualmente? Sim, claro. Eu fico até feliz dessa oportunidade, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas é muito importante nós entendermos essa questão, né? O lugar, o papel do teste. Como o senhor falou mesmo, nós temos dois tipos de teste. Um teste que pesquisa o vírus e outro teste que pesquisa anticorpos. O teste que pesquisa o vírus, ele pega material da narina, na verdade, da nasofaringe, né? E o teste que testa anticorpos é o famoso teste rápido, que é feito no sangue. O que acontece? Todos os dois testes, ele tem um tempo para ser realizado, um tempo mínimo para ser realizado. Então, às vezes, inclusive, às vezes, muitas reclamações em relação a essa questão. Eu estou com sintoma ou tive contato, quero fazer o teste. Mas o teste que pesquisa o vírus, por exemplo, que é o teste padrão ouro no mundo inteiro, ele tem um tempo de latência de, no mínimo, 3 dias, para que ele comece a acusar a infecção. Tá? E esse tempo ele vai de 3 dias até 7 dias. O governo, o Ministério da Saúde, ele inclusive estendeu esse tempo atualmente para 14 dias. Tá? Isso tem a ver com a presença do vírus na nasofaringe, em quantidade suficiente para ser detectado pelo PCR, pelo exame. Tá? Já o teste rápido, ele pesquisa anticorpos. O anticorpo é uma proteína que o nosso organismo produz em resposta à presença do vírus. E é necessário pelo menos 8 dias para que o organismo produza esse anticorpo e em quantidade suficiente para o exame começar a detectar. Então, a sensibilidade do teste, ele começa a dar positivo no 8º dia, mas a maior positividade do teste rápido é a partir do 14º dia. Então, isso sem dúvida nenhuma gera um desconforto muito grande nas pessoas, né? Porque eu estou sintomática e às vezes, na verdade, o médico fala que não vai pedir o teste ou que para ele voltar, retornar num outro momento, né? Isso causa realmente muito estresse. E aí entra a questão chave que o doutor Flávio falou, a questão dos sintomas, né? O que fazer se eu estou com sintomas? É o mesmo que o enfermeiro Leandro citou. Atualmente, no Brasil, síndrome gripal, a primeira hipótese diagnóstica é Covid. Para quê? Para que eu institua o isolamento, para eu cortar a cadeia de transmissão, para que esta pessoa não circule e não continue no seu convívio, seja de trabalho, seja familiar, da mesma forma que anteriormente, e assim expondo um maior número de pessoas à contaminação. Então, a questão primordial aí é entender isso. O exame, ele não evita surto. O que evita surto é identificar um caso suspeito e isolar ele imediatamente. Tá? Então, isso daí é fundamental. Bem, quais são os sintomas, né? Atualmente, os sintomas que nós seguimos, que são as diretrizes do Estado, né? São 2 sintomas, onde pode ter a febre medida ou simplesmente relatada ou até não ter febre. Então, é febre e ou dor de garganta e ou dor no corpo e ou tosse seca e ou diarreia e ou
cansaço e ou dores no corpo, tá? Então, outros sintomas também que são muito associados ao COVID, que sempre leva o profissional de saúde a ter um alerta máximo, é a perda de sensação do olfato, uma alteração do olfato, a pessoa deixa de perceber o cheiro das coisas, e também o paladar fica alterado. E isso é um sintoma também que atualmente a gente considera de muita importância para suspeitar de COVID, né? Basicamente, em relação a isso. Ok, é muito importante essas informações. Na verdade, a gente está nesse mundo contemporâneo cheio de informações, com a internet, com as redes sociais e tal, mas, em geral, muitas vezes a gente tem informação de pouca qualidade. A gente tem uma rede ligada a esses setores da extrema-direita brasileira que divulga informações falsas, né? Infelizmente, essas redes estão ligadas ao presidente da República, que insistiu durante muito tempo em ignorar qualquer medida de isolamento, ignorar qualquer medida de proteção, depois falou que estava com Covid, falou que estava sem Covid, entrava em contato com as pessoas. A gente viu o presidente dos Estados Unidos receitando, por conta dele, falando para as pessoas tomarem, sei lá, o que era, lisoforme, água sanitária. As pessoas morreram por causa da desinformação, as pessoas, infelizmente, caem nessas redes de fakes que têm circulado com tanta intensidade. Então, é fundamental que todas as esferas do poder público, todas as esferas da ciência se manifestem de uma maneira muito propositiva para a gente poder ter essa clareza sobre como a gente deve agir, como a doutora Ana Flávia acabou de colocar aí para a gente. Parece que tem mais uma pergunta vindo lá do chat. Ricardo, como é que está a sua conexão aí? Lembrando, o Ricardo Fortes, gerente da Vigilância Sanitária do município de Ouro Preto, ele é um dos convidados do nosso debate, ele teve alguns problemas na conexão. A gente está tentando estabelecer aqui um contato mais estável. Ricardo, na verdade, a gente podia reunir aqui um conjunto de perguntas já, e aí eu abriria o seu tempo para você falar um pouco de como que está a atuação da prefeitura, né? A gente teve, como eu já coloquei no início, um número de mortes que foi aproximadamente, foram cerca de 10 mortes em 4 meses, e nos últimos 20 dias o número de mortes explodiu, a gente teve um aumento de 100% no número de mortes, hoje tem 21 mortes registradas em Ouro Preto. Como é que está a ação da vigilância sanitária? Como é que está a ação da prefeitura? Como é que está a ação com relação aos trabalhadores da prefeitura, da vigilância sanitária? Boa noite. Peço, desculpas, porque estou tendo realmente problema de conexão. Perdi toda a parte e não sei basicamente o que foi já relatado. Infelizmente, parece que a conexão do Ricardo não vai se resolver. Vamos passar para mais uma pergunta aqui, que vem da Débora Queiroz. Promotor, está havendo algum tipo de acompanhamento do Ministério Público de Minas dos recursos gastos pela Prefeitura? O Executivo Municipal não está seguindo a legislação que determina, bom, na verdade ela está afirmando, não está seguindo a legislação que determina sobre a transparência nos gastos. Doutor Flávio, essa questão do acompanhamento dos gastos é muito séria no município de Ouro Preto. A gente tem um longo histórico na política brasileira da falta de transparência nos gastos públicos. O Ministério Público está conseguindo fazer esse acompanhamento? O seu áudio está cortado. Vamos lá. Sim. Bom, eu acumulo, além da promotoria da saúde, a promotoria de defesa do patrimônio público aqui em Ouro Preto, né? Assumi recentemente essa promotoria também. Então, logo eu assumi a promotoria, a gente já estava no início da pandemia, foi instaurado um procedimento administrativo para acompanhar os gastos realizados pelo município. Em toda a comarca do estado de Minas Gerais, foi determinado pela nossa administração superior, né, pelo
Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, a instauração de um procedimento. A gente requisitou informações do município sobre os gastos, né? O município tem o dever de publicar no seu site da transparência de todos os contratos realizados por dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação, que é uma previsão legal, né? Foi no início da pandemia, foi publicada uma lei que permitiu a dispensa e inexigibilidade de licitação em razão mesmo da necessidade de contratações emergenciais para contratação de insumos, para construção de hospitais de campanha, como aconteceu aqui em Ouro Preto. Mas essa lei previu, em contrapartida, né, uma série de exigências para aumentar a transparência, para a população conseguir acompanhar os gastos que estão sendo feitos pelo município. Então, o Ministério Público está demandando a Prefeitura para que cumpra essa obrigação no que tange a transparência. A gente está já também analisando os contratos que já foram firmados, né? A gente já viu em algumas cidades do Brasil a atuação do Ministério Público, inclusive com prisão de políticos envolvidos em ilicitude nesses gastos por dispensa de licitação em construção de hospitais de campanha, né? Então, o Ministério Público já está investigando esses gastos que estão sendo realizados pela Prefeitura em virtude desses gastos com dispensas de licitações por conta da pandemia da Covid. Ok, Felipe Martins. As cidades que conseguiram controlar o vírus o fizeram através de isolamento e até lockdown de algumas regiões. Ouro Preto tem vários acessos. Já foi pensado em algum tipo de restrição? Bom, então, lembrando mais uma vez, a gente está com uma limitação técnica aqui, no caso, o Ricardo Fortes, que veio para falar com a gente sobre as ações da Prefeitura e da Vigilância Sanitária, não tá conseguindo uma conexão estável. Eu acho que essa pergunta seria voltada para ele. Tem mais uma pergunta aqui da Rosane, que é: o hospital de campanha tem condições de tratar o paciente que precisa de UTI? Vamos fazer o seguinte, a gente está começando, a gente já vai dar quase uma hora do nosso debate. Com base nessa pergunta, eu vou passar essa pergunta para o Leandro. O Leandro, se você puder, Leandro, completar as informações no que diz respeito à questão do hospital de campanha e as suas considerações finais. O que você tem a dizer para o povo de Ouro Preto, para as pessoas dos distritos, dessa microrregião, com relação à segurança no atendimento, na perspectiva, né, não sei se muito pessimista ou realista, de que com o comércio aberto, de que com a cidade aberta para turistas, infelizmente, parece que o número de casos não tende a diminuir, né? A gente está contando com o apoio da população. A doutora Ana Cláudia passou muitas informações importantes aqui para o modo como as pessoas podem se prevenir e cuidar individualmente de evitar a transmissão do vírus, mas a gente sabe que a gente precisa de ações que também são coletivas, de ações que vêm por parte do Estado. Como é que você está analisando essa perspectiva? E aí, depois do Leandro, eu vou devolver a palavra para a doutora Ana Cláudia, mais 5 minutos com as considerações finais. Na sequência, 5 minutos das considerações finais do doutor Flávio, para a gente encerrar o nosso debate. Leandro, é com você. Então, com relação à questão de leitos de unidade de terapia intensiva, na microrregião, esses leitos eles estão lotados dentro da Santa Casa. Como eu disse, os 3 municípios se prepararam para dar o suporte. Então, no hospital de campanha, tem leitos, não sei de formar quantitativos, mas com respirador que consegue dar uma assistência nesse período em que aguarda o leito de terapia intensiva. Então, terapia intensiva hoje está dentro da Santa Casa. Com relação às considerações, então, como o mês de julho, o mês de agosto, são os meses em que a taxa de ocupação do hospital com relação a internações por Covid aumentaram significativamente
e mantendo num quantitativo bem próximo de ocupação total, eu acho que nesse momento o comércio estando aberto ou não estando aberto, o fato do comércio estar aberto, ele não está livre de circulação. Acho que é muito importante a população ter ciência. A gente tem que sair sempre quando necessário. A gente tem que seguir a lei, que já é estadual, de que devemos sair e em ambientes em que tiver mais de uma pessoa, a gente fazer o uso da máscara. As condições de higienização das mãos, eu acho que tem que ser reforçado e sempre buscando reforçar também a todas as pessoas. Sobre a questão dos testes que vocês citaram, uma das coisas que a Santa Casa tem adotado, mesmo se o paciente, às vezes, interna por outra condição que não é COVID, e que a gente tenha a mínima suspeita, esses pacientes acabam sendo testados também para não ter risco de contaminação de outros setores. Então, se necessário, esses testes são realizados. E aí, por fim, o envolvimento de todos, e aí esse fortalecimento não é só o fortalecimento hospitalar, mas o fortalecimento do serviço de atenção primária do município, do serviço secundário e da população, entendendo que o momento é crítico, só assim nós vamos conseguir vencer e garantir uma atenção integral à nossa população. Então, é necessário o envolvimento de todos nesse momento. É necessário os cuidados básicos, porque estamos há 5 meses lutando com o Covid, e é o que mais dá certo, é o cuidado básico, que é o de isolamento, é o de higiene e é o de uso de máscaras. Eu agradeço a participação e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Ok, Leandro, muito obrigado. Bom, parece que o Ricardo agora está com uma conexão ali um pouco mais firme. Ricardo, você está me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo agora, consegui dar uma estabilizada aqui. Peço desculpas, né? Não sei como é que foi o andamento. Não preocupa, não se preocupe em pedir desculpas, porque a gente sabe... Fala em relação ao asilo, né? E em relação à testagem dos nossos profissionais. Acho que eu vou ser breve, só para fazer algumas considerações mesmo. Peço desculpa, mas a gente está sempre à disposição lá na secretaria, né? Eu, a doutora Ana, né? A gente tem atuado fortemente aí, né? Estamos na linha de frente, lá, principalmente no caso que eu vi citar aí, em questão do asilo. Só para adentrar essa questão que está sendo polêmica e tudo, eu e a doutora Ana, nós tivemos a primeira vez lá no asilo, no dia 23/6, né, para fazer uma abordagem lá, de ver o que necessitava, orientações em relação às medidas que deveriam ser tomadas em relação ao lar, né, e verificamos todas as condições do local, apontamos para a responsável técnica várias situações, eles aos poucos foram tomando algumas medidas, nos colocamos à disposição para capacitações que necessitasse lá, a doutora Ana se prontificou, né, a realizar, e fomos informados que naquele momento não era necessário, porque a UFOP já tinha feito a capacitação no lar, inclusive ia fazer a testagem, na qual foi até o município, nós cedemos para a UFOP, fornecemos, nós somos parceiros, o teste rápido para que fosse realizado uma amostragem lá, a pedido da UFOP, né, embora os casos... embora fugisse um pouco do protocolo, que era a testagem de assintomáticos, de sintomáticos respiratórios. Mas fornecemos assim mesmo para essa testagem, né, que seria realizada lá no lar. Né, o laboratório da UFOP foi credenciado na FUNED, então, assim, a gente recomendaria, no caso do lar, uma testagem mesmo que fosse por PCR. Né, a testagem rápida, ela não é testagem para fins de diagnóstico, ela é para fins mais de, a doutora Ana já deve ter falado isso, de fins epidemiológicos, verificar a questão até de imunidade
nas populações, então ele não é para fins de diagnóstico. E lá seria importante um trabalho nesse sentido. Então, mesmo em junho, nós tivemos lá, nos propusemos a realizar as ações e informamos, reforçamos muito com relação à notificação de sintomáticos, né? E o município não teve nenhuma notificação de sintomáticos respiratórios lá. Realizamos em abril a campanha de vacinação lá no lar, né? A equipe do PSF realizou a vacinação e continuamos monitorando toda a situação. E aí, quando teve até a questão do óbito, não nos foi notificado. Chegou para a gente uma DO e a gente apurou e era uma senhora do lar. E a partir daí, no mesmo dia, a gente tomou todas as medidas necessárias de ir lá e fazer toda a testagem, né, que foi, se eu não me engano, dia 30 de julho, e aí sim, inclusive nas discussões do nosso comitê com os nossos profissionais da infectologia, outros profissionais médicos lá, a gente inicialmente, assim, nós testamos todos, então fugia até um pouco do protocolo, então foi um diagnóstico muito precoce, inclusive, no nosso entendimento, porque até eles estavam exatamente nesse terceiro dia, provavelmente, de sintomas, então foi uma detecção em período bem oportuno essa situação de lá. Né? Eu só queria fazer essa consideração, porque eu vi uma fala nesse sentido, e então acho que era importante esclarecer. E desde então, eu e a doutora Ana estamos lá frequentemente apontando as medidas, enquanto vigilância sanitária, enquanto epidemiologia, inclusive com à frente mesmo de algumas adoções junto à gestão do lar. Nós tivemos afastamentos lá, inclusive da RT, mas mantemos contato todos os dias, né? Inclusive a doutora Ana atendeu, foram várias testagens lá, a doutora Ana atendeu todos os funcionários do lar, até mesmo para a retomada das atividades após o período dos 14 dias de quarentena. Então, assim, a gente tem atuado fortemente com várias medidas, apontamentos, direcionamentos com relação ao isolamento no local, medidas de criação das áreas de isolamento, capacitação dos profissionais. Então, isso é uma medida que a gente tem constantemente tomado junto ao lar, junto, né, aos profissionais, os gestores lá do lar. Com relação à testagem, posso dizer que o município está testando. Todas as unidades básicas de saúde têm o teste, dispõem do teste, só que temos que seguir o protocolo do Ministério da Saúde. Eu acho que a doutora Ana já deve ter explicado, né, que são sintomáticos, e aí o caso de sintomas seria no terceiro dia ao 7º dia, no caso do PCR, né, e no caso do teste rápido, 8º dia de sintoma, a partir do 8º dia de sintoma. Então, nós testamos sim, tem a testagem, todas as unidades dispõem dos testes, só que dentro do protocolo. O município está adquirindo testes rápidos também, nós estamos fazendo uma compra de teste rápido e também de insumos para a gente aumentar a testagem, uma parceria nossa junto ao laboratório da UFOP. Então, está num processo em andamento também para alguns insumos para fazer sim aí, no caso a SUAB, no caso o PCR, no laboratório. Só para esclarecer, o laboratório da UFOP ele foi credenciado, né, pela FUNED, então hoje ele é um laboratório da rede oficial para a testagem, né, por PCR. Por ser credenciado, ele também segue todos os critérios. Tem que ser sintomático no terceiro dia, conforme os protocolos do Ministério, né, e no caso a FUNED fornece os insumos. O laboratório ele atende uma micro-região que foi criada, né, o município de Ouro Preto ele pertence à SRBH, então foi criada uma nova superintendência regional, no qual o laboratório da UFOP está credenciado para atender 50 municípios. Então ele atende toda essa região, pode atender Ouro Preto, Mariana e Itabirito, e outros 47 municípios das outras regionais, que é de Lafayette, de Barbacena. Então, são vários municípios dessas regiões também que o laboratório da UFOP atende dentro de um credenciamento conforme os protocolos estabelecidos. Né? E para aumentar a testagem,
no caso do município, por estar no município, a gente tem conversado com a Cláudia, que o laboratório ele tem uma capacidade grande de testagem, né, mesmo atendendo esses municípios, o Estado ele fornece de acordo com a amostragem, né, que esses municípios geram de demanda. Então, o laboratório ele ainda consegue abarcar um percentual ainda. E, com isso, o município quer ampliar a testagem, né, com a aquisição desses insumos e utilizar e aumentar a capacidade de testagem do nosso município. Bom, eu estou vendo várias perguntas aqui, aí eu queria só aproveitar, então, já que o Ricardo, que está aqui representando a Vigilância Sanitária, e, portanto, representando diretamente a Prefeitura de Ouro Preto, eu vou tentar resumir as perguntas que estão aqui no chat, e aí, Ricardo, eu gostaria que você respondesse, e aí depois, então, da sua resposta, a gente volta, então, para a doutora Ana Cláudia, para ela, inclusive, ajudar para a gente entender um pouco essa questão da testagem no município um pouco melhor, para ela fazer as considerações finais também, e depois o doutor Flávio. O que eu penso, Ricardo, como eu disse no início, a gente tem um governo federal que claramente está usando a pandemia para matar gente. O governo Bolsonaro usa a pandemia para matar pobre. O governo Bolsonaro bloqueou verba no Ministério da Saúde. Nós não temos um ministro da Saúde que seja da área da saúde. Nosso ministro da Saúde é um militar, nitidamente uma pessoa ignorante. Não é só ignorante em coisas da saúde, ele é uma pessoa tosca. Eu acho bastante estranho quando a gente tem uma prefeitura que, para justificar suas ações, diz que está seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, porque o protocolo do Ministério da Saúde não é uma obrigação. O protocolo do Ministério da Saúde é uma recomendação. A gente deveria ter protocolos honestos, justos, que iriam salvar a vida das pessoas. No caso do Brasil, isso não acontece. Não seria o caso da prefeitura, e aí, volto a insistir, quando a gente fala do Poder Executivo, a gente tem que chamar também o Legislativo e o Judiciário. A gente tem que chamar os vereadores para eles pressionarem o Poder Executivo. A gente tem que chamar o Judiciário e ver o que o Judiciário... todas as possibilidades que estão no alcance do Poder Judiciário para que a gente possa salvar vidas. Porque o que a gente está fazendo aqui é pensando maneiras das pessoas não morrerem, porque a gente já sabe que um percentual de 5, 6, 10% dos infectados morrem de Covid. Se não tem leito, aí então é que a coisa fica dramática. É o que está acontecendo no Brasil hoje, que tem 111 mil mortos. Será que não dá para a gente furar esse protocolo do Ministério da Saúde? Será que não dá para a gente criar um protocolo para fazer a gente entender, o modo como segurar essa pandemia? Então, a pergunta diz respeito, por exemplo, à questão do turismo, né? A questão da circulação de pessoas de fora, a questão das pessoas circulando nas ruas. Tem uma pergunta que está ali no chat com relação ao movimento no centro, na Rua São José, as pessoas sem máscara. Como é que a gente vai coagir internamente? Porque se a gente ficar esperando do governo federal, a gente já sabe que não vai vir, e a nossa pior prova é o número absurdo de mortos que a gente tem no país. Será que a gente não consegue subverter, então, essa lógica que vem do governo federal, que é acompanhada pelo governo Zema, para tentar salvar as pessoas em Ouro Preto? Hierarquizado, regionalizado, dentro dos seus princípios lá. Então, nós temos os regramentos, os protocolos do Ministério da Saúde, os protocolos do Estado, no qual a gente segue. Logicamente, a gente pode ampliar, nesse caso, fugir um pouco do protocolo, né, que é o que a gente vem analisando, vem discutindo, no sentido até mesmo da testagem, analisando todo o cenário epidemiológico no melhor momento dessa situação. O que eu entendo que o atual cenário, independente aí em termos de governo, eu acredito que há uma preocupação dos profissionais, todos nós profissionais, independente da situação política, todos nós profissionais estamos na linha de frente, nós estamos lá para salvar vidas.
tomando todas as medidas, não medindo esforços, né, correndo riscos também, justamente para salvar vidas, né, criando todas as alternativas nesse sentido. Né, os protocolos, você tem protocolo estadual, você tem protocolo federal, só que, por exemplo, uma testagem, por exemplo, você tem os insumos. Às vezes parece ser fácil, olha, tem recurso, é só comprar. Muitas das vezes você nem consegue comprar, você tem dificuldade de comprar um insumo para realizar. Então, tem que seguir protocolo. O mais importante de tudo hoje, que eu penso, é a conscientização das pessoas, independente, eu acho que a doutora Ana, no início, eu ainda peguei uma pequena fala, ela citou a questão do Japão, né, que já tem incorporado o uso de máscara, não teve lockdown e tudo. Então, é por uma questão de consciência, né? O comércio pode abrir. Não tem que, se abriu, está lá para você resolver suas necessidades básicas, não é para ir achar que a pandemia acabou. Então, o sentido mais é do isolamento. O que a gente orienta sempre é fique em casa, saia se extremamente necessário. Né? A gente vê realmente essa questão do turismo, né? As pessoas realmente também estão cansadas, afeto psicológico, tem uma série de fatores aí, condicionantes, determinantes de saúde nessa questão da pandemia. Mas o principal de tudo é consciência, mesmo que esteja aberto, seja permitido o supermercado, vamos evitar de sair todo dia, de aglomerar, né? Vamos ter consciência de usar máscara, de manter, respeitar as sinalizações, né? A gente tem dificuldade de fazer cumprir, parece que às vezes a prefeitura não está agindo, não está tendo fiscalização. As demandas são muito grandes, são muitos comércios, né? Falta um pouco, sim, de consciência e de conhecimento até por parte de alguns para seguir esses protocolos. O município aderiu ao Minas Consciente, o Minas Consciente traz todo o protocolo. E se você pegar todo o protocolo em qualquer lugar do mundo, é distanciamento, é manter distância, é usar máscara e reforçar as medidas de higiene. Então, o município hoje ele está trabalhando fortemente, né, a vigilância. A doutora Ana, junto com a gente lá, nós estamos analisando o melhor cenário, a gente discute no comitê, o Leandro faz parte do comitê também, desde o início ninguém está medindo esforço para resolver a questão de leitos, né? A gente conseguiu rapidamente, logo no início, de certa forma, não um lockdown, mas já parar, a gente parou no momento certo, o município tomou as medidas e decretou no momento correto, porque é isso, e está funcionando. Esse momento que a gente vive hoje, número de óbitos que vem aumentando, o número de casos que vem aumentando, era esperado em março, quando as medidas foram tomadas, e está tendo um adiamento. Só que naquele momento que a prefeitura parou e baixou todos os decretos, as pessoas estavam assustadas, estavam com medo e realmente elas cumpriram, ficaram em casa. E o tempo foi passando, as pessoas não aguentam mais ficar em casa e têm saído. A gente vê fortemente em distritos, as pessoas vindo para Ouro Preto. Isso aí a gente tem atuado, sim, fortemente para tentar coibir esse tipo de ação. Mas é muito mais uma questão de consciência de cada um. Ok, obrigado, Ricardo. Bom, com relação ao trabalho dos servidores, a gente tem muita confiança no trabalho dos profissionais, dos servidores da vigilância sanitária. A gente sabe a dificuldade que é controlar a população, que realmente quer sair, muitas vezes sai sem necessidade e é um grande desafio. Eu queria te agradecer, a gente viu que você teve aí problemas para se estabelecer. Eu vou passar, então, a palavra. Pois não. Não, agradeço e peço desculpas aí, né, estamos sempre à disposição, né, e nas próximas aí a gente procura tentar resolver, né, já para não ter essas intercorrências aí. Sim, não, obrigado. Tranquilo, não precisa se desculpar, não, a gente está na educação, a gente está vendo como é que as tentativas de impor esse ensino remoto, por exemplo, estão colocando essas dificuldades de internet, de falta de condições estruturais para tentar normalizar algo que não é normal, né? Bom, voltando então ao nosso tema, doutora Ana Cláudia, eu vou passar então a palavra para que você possa falar um pouquinho mais então sobre essa questão de fato, se a gente pode, por que a gente não fura esse teto colocado por protocolos do Ministério da Saúde, que a gente sabe que são limitantes, são limitadores, né, de um Estado que não quer gastar, o Estado como um todo, o Brasil, e aí
toda a máquina, e as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo aqui a disponibilidade, a disposição do tempo. Bem, você fez uma lembrança de uma coisa assim, que é realmente absurda, né? Nós tivemos uma demissão do ministro de Saúde em plena pandemia, né? E vivemos aí, de uma certa forma, sem uma referência. Mas nós temos, em compensação, uma retaguarda, que é o corpo técnico da Anvisa. E eu acho que tudo que foi estruturado e tudo que tem sido pautado tem, na verdade, vindo desse corpo técnico. E que ele se municia, na verdade, das recomendações científicas, daquilo que, na verdade, o mundo inteiro está fazendo, né? É uma doença nova, nós estamos aprendendo com a doença. Inicialmente, tudo que nós sabíamos era o que estava publicado nas revistas médicas internacionais, né? Só a partir do momento que a gente começou com os casos de São Paulo e depois, na verdade, uma certa latência, de modo a ter estudos publicados e da gente mesmo ter a nossa história em relação ao adoecimento do povo brasileiro, né? Então, a gente vê muita inconsistência, né? A gente sempre teve desde o início muito questionamento em relação a algumas coisas que eram publicadas e aquilo que a gente está vendo na prática. Então, assim, mas de qualquer forma, né, os protocolos do Ministério da Saúde, independente de quem encabeça o cargo, né, eles estão pautados dentro daquilo que a sociedade científica no mundo inteiro tem publicado, né? Nós vivemos aí uma epidemia de informações, né? Isso aí é falado o tempo todo no meio científico, a infodemia, muita coisa publicada, mas também coisas de baixo conteúdo e baixa inferência, né? Então, é preciso realmente uma filtragem muito importante disso. Mas o certo é que as linhas de orientação do protocolo, eles não fogem da recomendação. Agora, eu entendo e acredito que a gente realmente, nós temos a possibilidade de personalizar isso, né? Mas nós temos também as políticas que a gente tem que seguir e os acordos, porque, querendo ou não, tudo isso custa e impacta muito, né? Então, essa questão do recurso e até mesmo da própria postura, né, do Estado em relação a tudo que está acontecendo, a gente observa que tem essa questão, né, do financiamento, ela é muito crítica, né, e com isso nós sofremos também, né? Mas, em relação à qualidade e a inferência das recomendações e protocolos, eles, na verdade, eles não ferem a ética, tá? Agora, muita coisa está sendo descoberta ainda, muita coisa ainda está sendo motivo de questionamento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, em relação à prevenção, o que é colocado, isso está muito bem estabelecido no mundo inteiro, né? Em relação aí às considerações finais, né? Eu acho que, enquanto nós não tivermos uma medida de saúde pública, como, por exemplo, uma vacina, né, que é a questão da medicação, em se tratando de doença viral, é extremamente difícil termos uma medicação, né? Desde dezembro, vários medicamentos foram testados no mundo inteiro e haja visto mais de 21 milhões de pessoas no mundo, mais de 770 mil pessoas mortas no mundo, e um incremento a cada 24 horas de mais de 250 mil novos casos no mundo, isso mostra que realmente nenhuma medicação funcionou, né? Nenhuma medicação está funcionando. E a transmissibilidade é muito alta. E isso nos faz acender, né, um estado de alerta que ele ultrapassa muito essa questão do nosso cotidiano imediato. Ele, na verdade, ele me faz sentir que é uma situação que vai se prolongar por muito mais tempo, né? Então, assim, até que tenha uma medida que mude essa história, uma vacina efetiva, né?
Na verdade, nós vamos ter que conviver com a realidade do Covid. Ele já está circulando no nosso meio, né? Então, a gente não tem mais o que fazer para bloquear ele já está aqui. Aí, agora, o que nós temos que fazer? É realmente investir nessa questão dos cuidados, né, individuais, mas entendendo que esses cuidados, eles têm uma repercussão muito grande no coletivo, né, e que a gente realmente não pode abrir mão deles. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, eu acho que esse tipo de debate, ele é fundamental para a gente entender e realmente, assim, podemos trazer um pouco daquilo que estamos vivendo e daquilo que realmente faz diferença, né? Infelizmente, como o senhor falou, ainda existe uma certa tendência de querer diminuir a gravidade da doença, né? Ainda há pessoas que acham que isso não é uma invenção, né? Mas, infelizmente, a taxa de ocupação hospitalar, a taxa de mortalidade, né? O número de novas infecções no nosso país e no mundo como um todo, isso daí é um fato concreto que não tem argumentação contra isso. Ok, doutora Ana Cláudia, obrigado. Agora, voltando finalmente a palavra para o doutor Flávio, e aí, doutor Flávio, eu queria aproveitar para pedir para você falar um pouco como é que está a perspectiva da volta às aulas. A questão das aulas tem sido um debate que, no nosso ponto de vista, está sendo colocado de uma maneira muito absurda. Assim. Por incrível que pareça, tem gente falando seriamente em retorno presencial das aulas. Não bastasse toda a confusão que esse ensino remoto, que é o que está sendo proposto pelo Brasil afora, tanto na rede universitária, quanto na rede dos institutos federais, quanto nas redes estaduais de ensino, nas redes municipais, as pessoas estão falando em volta às aulas do ensino presencial. As pessoas estão falando em jogar as nossas crianças e jovens para o colo da morte. Como a doutora Ana Cláudia acabou de falar, não tem vacina à vista, não tem medicação que funcionam, que tenha, na verdade, um conjunto de cuidados que acabam surtindo efeito para uns ou para outros, mas de uma maneira que a gente ainda não consegue controlar. Como é que está essa questão da volta às aulas em Ouro Preto? E agradecendo mais uma vez sua presença e passando para suas considerações finais. Seu áudio. Minas Gerais não tem previsão ainda de retorno às aulas, né? Quem já colocou prazo para retorno às aulas foi o Estado de São Paulo, já foi adiado, parece que agora lá, salvo engano, o que eu tenho lido nos jornais é que estão com data de previsão de outubro. Eu acho muito difícil que eles consigam voltar em outubro, porque não acredito que vão conseguir controlar, ainda mais que estão fazendo a reabertura de vários serviços, né? E como a doutora Ana Cláudia colocou, eu acho que essa vacina não chega no curto prazo, né? Tem muita gente com esperança de que no início do ano que vem já chegue vacina, tem muita gente fazendo propaganda, né? Questão política entrando no meio, mas pelo que você tem de histórico de desenvolvimento de vacina, início do ano que vem eu acho muito difícil ter vacina. Eu acredito que volta às aulas presenciais antes da vacina é muito difícil, a não ser que a gente chegue numa imunidade de rebanho com muita gente morrendo, né? É o que a gente não quer. Então, eu acho difícil falar em volta às aulas presenciais no curto prazo, né? Em relação às aulas remotas, eu acho a situação realmente bem complicada, né? A gente vê, a gente adulto tem dificuldade com reunião online, a própria live aqui mostra que é uma dificuldade para muita gente. E aí entra a questão social, né? Quem tem acesso à internet, quem tem acesso ao computador, quem pode assistir aula. Por outro lado, é uma questão complicada também um contingente grande de pessoas sem qualquer tipo de educação, né?
quem tem mais condição acaba tendo acesso à informação, tem livro em casa, tem acesso à internet, consegue se educar por outros meios. Agora, quem é mais pobre tem mais dificuldade de acesso à educação se não for via escola, né? Então, eu acho que o poder público tem esse desafio de pensar formas de promover uma educação à distância, por meio de computador é difícil, teleeducação, envio de material. Eu acho que tem que ser pensado alguma forma de desenvolver ensino. Alguma forma de ensino eu acho que tem que ser pensado, né? A gente está voltando campeonato de futebol, está voltando restaurante, tem previsão agora em Minas de voltar à academia, e o ensino, que é muito mais importante do que qualquer outra dessas atividades, sobre a desculpa de que é um risco, realmente é um risco, mas a questão de colocar um ensino à distância, um ensino que não seja presencial de alguma outra forma, eu acho que tem que ser pensado, né? A gente tem a questão da saúde, mas eu acho que alguma forma de ensino também é importante. Não é nem minha área de atuação, isso eu falo mais até como uma pessoa que está preocupada com essa situação que a gente está passando. Eu acho extremamente difícil voltar à aula presencial, mas eu acho que a gente já passou da época do momento de estar planejando alguma forma de promover a educação, né? As escolas particulares, de certa forma, conseguem fazer uma educação à distância. As escolas públicas têm uma grande dificuldade, parece que o debate não evoluiu para a gente chegar numa educação para o grosso da população, né? É uma preocupação que eu tenho. De fato, é uma discussão que precisa ser feita, mas os gargalos estão aí, né? Uma parte da nossa população não tem sequer um bom celular, a gente tem uma questão de infraestrutura muito séria para debater. Bom, então a gente está encerrando aqui o nosso debate. Eu queria agradecer muito o pessoal aqui, né, no chat. A gente teve centenas de pessoas acompanhando esse debate. Eu queria, de novo, então, agradecer o Leandro, que é lá da Santa Casa, a doutora Ana Cláudia, que é epidemiologista de Ouro Preto, o doutor Flávio, que é promotor da área da saúde aqui no município. Agradecer o Ricardo, que esteve presente aí com as limitações técnicas, mas contribuiu também com o debate. Agradecer o pessoal da nossa base, da base do Sinasef, da base da Dufop, da base da Sufop. Vamos lembrar, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, saia de máscara. Boa noite a todo mundo e fora Bolsonaro. Obrigado.